Pedi para vocês capricharem nas perguntas. E não é que vocês capricharam? Simbora! Oi, queridos! Mais um Cacá Responde aqui pro canal, esse quadro queridinho, que eu abro a caixinha de perguntas para vocês lá no nosso Instagram. Se você ainda não segue o nosso perfil, venha seguir o Cacá Store Design, porque lá eu também compartilho muita informação interessante para você pelo nosso Instagram. E é claro que esse quadro é queridinho, porque a dúvida de um lojista também pode ser a tua. Então aqui é um quadro que todo mundo aprende e assim, de uma forma bem gostosa, você consegue aplicar isso na sua loja e colher resultados. Se você está chegando hoje, bem-vindo! Sou Cacá Ribeiro, arquiteta especialista em design de varejo e já tenho alguns anos de estrada nesse ramo e por isso que eu venho transformando lojas em novas experiências, eu junto com a minha equipe há mais de 5 anos. Esse ano a gente vai completar 6 anos de mercado. Então inscreva-se neste canal, já separa um caderninho e simbora, porque hoje tem muita pergunta legal para responder para vocês. Primeira pergunta veio de Flor de Elis. Compras, Cacá. Tenho muita dificuldade na minha persona e nas compras desconexas. Flor de Elis, compras é aquela pedrinha no sapato e é aquele assunto primordial. Tudo começa com a compra assertiva e é claro que tudo começa pela persona, porque se você não tem essa persona desenhadinha, é óbvio que isso vai se refletir na sua compra de uma forma errada. Basicamente, o que eu te dou aqui de orientação, sendo bem breve assim, tentando trazer uma explicação mais simples para você e prática. Se você já tem a sua loja há algum tempo, você vai começar a colher dados e entender quem são essas pessoas que estão frequentando a sua loja. Se você está abrindo a sua primeira loja, você já tem que mirar em um estilo que você quer trazer ou olhar em volta onde você vai estar inserido, ou seja, a sua praça. Quem são as pessoas que frequentam aquela região? Isso você pode entender por classe, pode entender por bairros. Tem bairros específicos em algumas cidades que tem ali uma certa rotina ou um certo perfil. Entendendo isso, de uma forma também mais prática, nós temos basicamente 7 estilos universais, que são tradicional ou clássico, elegante, criativo, romântico, sexy, urbano ou o esporte casual. Então, você entendendo pelo menos o que se trata em cada estilo, vai começar a clarear um pouquinho aí dentro da sua mente qual é o estilo que você vai trazer para sua loja. Não precisa ser apenas um estilo, mas você não vai trabalhar de repente dentro da sua loja com um estilo sexy, um estilo romântico, porque não dá para trabalhar esses dois estilos, principalmente de uma loja se ela for um pouco pequena. Então, a minha orientação para você é essa. Começa a colher dados, começa a entender essa pessoa que frequenta a sua loja, ou você mesmo defina quem que você vai trazer e, de fato, você tem que se posicionar como consultora da venda. Não simplesmente esperar que a sua cliente chegue na sua loja e saiba se vestir, porque a maioria das pessoas não sabe de fato se vestir. Então, se você consegue ofertar esse serviço e minimizar o processo de escolha para ela, com certeza você vai conseguir definir melhor a sua persona, o estilo e assim vai clarear melhor o seu processo de compra. Segunda pergunta de organização de arara frontal. Achei muito interessante isso. Veio da Elias Kids. Como organizar roupas em araras frontais? Arara frontal se organiza por cor ou por tamanho. Elias Kids. Seguinte, 2 maneiras de você trazer essa organização frontal para sua loja. Existe aquela maneira mais praticada por lojas do tipo boutique, moda feminina, masculina, que basicamente você expõe um look frontal para criar ali um ritmo na exposição da sua loja, da sua arara, para criar ali um hot point, para de repente entregar a sugestão de uso, tá, completa de um look frontal. Geralmente esse look frontal que você entrega para o seu cliente, ele vem todo trabalhado com styling, ou seja, com a parte de colar, um chapéu, um óculos, um cinto, ou seja, ele vem um look completo, produzido para entregar para o seu cliente e gerar o desejo. Esse é um formato de exposição frontal. E esse look frontal não pode ter ali o conjunto
um valor que exceda ou que seja muito superior ao seu ticket médio de venda da sua loja. Outra maneira que você tem de expor o look frontal. Pelo seu arroba aqui, já entendi que você é do Kids. Então, o que acontece? Você vai expor a grade do P para o G, ou seja, do menor para o maior, tá? O look frontal, ele dá destaque para a peça que está na frente. E aí a gente coloca a grade na extensão desse braço reto. Deu para entender? Terceira pergunta, gente, maravilhosa. Eu falei pra vocês que vocês, ó, capricharam. Loja Me Closet perguntou: Cacá, acha que na primeira compra de mercadoria para a loja física precisa ter todas as cores? Com pouco investimento, o que devo ter na primeira compra? Quantidade ou variedade? Adorei. Gente, seguinte, é óbvio e pelo amor de Jesus, não vamos colocar o arco-íris dentro da nossa loja. Sabe por quê? Porque você vai trazer esse arco-íris para dentro da sua loja e você vai criar um grande problema, porque você não vai conseguir organizar e coordenar esse arco-íris. Então, compra assertiva também depende de escolhas em dizer sim e não. Você precisa ter os básicos, óbvio, preto, branco, bege, cinza. Isso sempre tem que estar ali dentro da sua paleta de cor. O que acontece é quando a gente entra com estampas e peças lisas. Então, quando você for para sua compra, você já tem que ter em mente ali uma base ou uma pauta das cores que você vai trazer. Você não precisa trazer todas as cores, mas, por exemplo, se está ali em alta o manteiga ou o lima, que eu adoro essa cor, o lima está em alta, e você acha que faz sentido para a sua persona, para o seu público, trazer algum elemento lima, beleza, tem que trazer mesmo. Mas o que acontece é que às vezes as pessoas chegam ali na parte das compras, primeiro, tem um monte de fornecedores. Cada fornecedor quer vender o seu peixe, assim como você quer vender o teu. Então eu não aconselho que você tenha uma multidão de fornecedores, mas que você selecione os melhores fornecedores e consiga ali fazer a estratégia da sua compra. Então você vai sempre pautar ali numa estampa. Nessa estampa você vai trazer os coordenados dos lisos. Então a resposta é não. Não precisa ter o arco-íris dentro da sua loja. Entenda a base neutra, que essa sempre vai ter que ter para você ter giro, e coloque um colorido a partir das tendências ou da sua percepção do que as suas compradoras ou as suas consumidoras gostam mais, tá bom? Agora, em relação à variedade e quantidade. Gente, variedade é uma questão que a gente precisa pontuar. Eu sei que é polêmica. Porque às vezes você traz um monte de variedade para dentro da sua loja, achando que está arrasando e esquece de pensar na grade, que seria a quantidade. Queridos, tá começando agora? Presta atenção no Cacá. Não traga a diversidade em persona para dentro da sua loja. Comece a entender quem que você está atendendo. Comece a trazer algumas variedades. Vai experimentando, mas sempre não esqueça da profundidade de grade. Porque não adianta nada você começar a querer ter P, M, G, aí saiu um monte de P, aí chega uma pessoa na sua loja, eu quero o P. Fala, putz, você não tem, eu tenho G, enfia o G na pessoa. Tá? Então eu sei que a parte de compra é uma ciência que a gente precisa estudar e a gente sempre tem que estar testando. Não existe uma fórmula secreta, tá bom, gente? Eu falo isso por experiência própria. Sempre tem uma base que a gente precisa seguir, tá bom? Mas cada lojista tem a sua prática e eu preciso que vocês entendam isso. Então, primeiro, variedade de cores, cuidado. Segundo, cuidado também com a questão da variedade. Você não precisa ter ali uma variedade infinita. E terceiro, presta atenção na sua grade, para você não ficar com grade furada. Sempre na moda, fez um monte de pergunta. Até falou que a caixinha era muito pequena. Bom, então vamos lá. Resumindo a dúvida de sempre na moda. Minha loja é estreita e comprida. Você acha interessante colocar as araras apenas de um lado? E do outro lado fazer uma pegada mais fotos com bustos, um sofá, uma prateleira, sempre na moda. Isso depende, tá bom? O que acontece com lojas estreitas e compridas? Em alguns momentos a gente consegue explorar as duas laterais com exposição de produtos.
Outras, quando a gente tem uma loja muito estreita, a gente não consegue fazer isso. Consegue só colocar a exposição de um produto de um lado, porque o outro acaba sendo o corredor. O que você precisa ter em mente em relação a isso? Você precisa ter um corredor livre de pelo menos 1,20 m a 1,5 m, tá? De circulação, pensando em loja estreita. Aí, se você conseguir ter esse corredor de pelo menos aí 1,5 m lindo, tá? Aí você vai conseguir colocar a exposição das duas laterais do seu produto. Qual que é a grande ciência aqui? É o tal de você expor o seu produto de uma maneira atraente e ritmada. Não vai sair colocando um monte de produto ara lateral. Duas alturas. E aí faz aquela confusão. Ou tudo frontal. Meu Deus do céu! Para, respira, vem comigo. Inclusive para os nossos projetos, essa é uma preocupação frequente. Saber ritmar ou deixar a exposição dos nossos produtos cada vez mais atraente, de maneira que o nosso desejo de compra seja despertado. E é claro, se você quiser fazer parte do nosso grupo de clientes, basta clicar aqui abaixo que tem um formulário que Julinha entre em contato com você. Mas deu para entender? É sempre na moda. Se você for colocar produto de ambos os lados, você tem que se preocupar com a circulação que vai ficar livre ali no meio e sempre deixar essa exposição mais ritmada, intercalar com um manequim, um produto frontal, lateral, uma decoração, e aí você vai deixando essa atmosfera de loja mais gostosa, com aquele poder de explorar melhor o espaço e aguçar a curiosidade e o desejo de compra dos nossos consumidores. Queridos, presta atenção na pergunta da Fernanda Daniele. Seria interessante fazer mini coleções coordenadas? Fernanda, que pergunta boa, hein? Fernanda, sim, mas presta atenção aqui, ó, 5 ressalvas. Quando nós estamos fazendo compras assertivas, pensando ali em coleções coordenadas, que é a maneira mais assertiva de você trazer essas compras para dentro da sua loja, é natural você fazer mini coleções que tem ali, de repente, que forma ali uma coleção inteira. Deixa eu tentar explicar melhor. Vamos pegar assim uma Zara, tá? Quando a Zara vai fazer essas mini coleções por coordenados, o que ela faz? Ela tem ali uma base neutra, porque sempre tem que ter, dos básicos, isso você sempre traz para sua loja, mas ela começa a lançar mini coleções ali em certos corners da sua loja. Então você consegue perceber isso muito claro, que ali tem uma coleção por coordenado, depois tem um outro, coleção por coordenado, também cruzando com estilos. Então você pode trazer sim mais de uma coleção por coordenado, desde que a ciência do todo faça sentido. Eu sei que não é fácil, tá? Mas é tudo um processo e a gente precisa começar a colocar esse andamento para colher melhores resultados. Uma ressalva que eu trago aqui para vocês: se você tem uma loja muito pequena, 30 metros quadrados, 40 metros quadrados, cuidado em trazer muitas coleções diversas. Tente trabalhar 3, 4 no máximo. Sabe por quê? Porque senão vai virar uma salada de fruta, tá bom? É isso que eu falo. Eu gosto de trabalhar com peças ou mini coleções, de repente testando ali 4 coleções. Eu coloco 2 para frente de loja, depois eu vou sentindo e vou trazendo as outras. Vocês entenderam que é o tal do balé da peça acontecendo aqui? Então, quando a gente lança mais de uma coleção, é possível sim trabalhar dentro do seu PDV, desde que você entenda essa ciência, esse organismo vivo que acontece dentro da sua loja, tá bom? Adorei a pergunta, espero ter sido clara. Comente aqui abaixo se vocês tiveram alguma dúvida em relação a esse assunto. Pergunta seguinte veio de loja Sara Bagitá. Sobre tudo que você falou, mas para loja de móveis e decoração. Obrigada. Seguinte, vamos falar um pouquinho de organização para lojas de decoração. Adoro vocês, tá bom? Bom, o que vocês precisam entender, tá? Que vocês precisam entregar, gente, o negócio pronto, formatado para os seus clientes. A maioria das pessoas que trabalham com lojas de decoração, o que eles fazem? Uma poltrona, de repente tenta fazer ali uma ambientação e não acerta muito, né? Então, basicamente, para você conseguir impulsionar a venda dos seus produtos, você precisa mostrar para o seu cliente e organizar a sua loja de uma maneira
que o seu cliente entenda como usar o seu produto ou como aplicar aquele produto em casa, porque o cliente, ele não entende, entendeu? Quando você está comprando uma poltrona ou alguma coisa, principalmente quando tem um valor agregado, se você não colocar ele num espaço ou ambientá-lo de uma maneira que a pessoa entenda o valor daquela peça e que toda a coordenação que está em volta faça sentido para esse cliente, você não vai vender esse produto. O que acontece com o Tokstok? Adoro. O que ela faz? Você vai lá, passeando, maravilhosa, conhecendo todos os ambientes que estão ambientados e organizados, passando pela sala de estar, depois jantar, depois cozinha, quartos. Então tem assim uma ordem cronológica até na hora de expor esses produtos. E depois que você viu todos aqueles ambientes ambientados, você começa a ver uma sequência dos produtos categorizados. Aí você vai lembrar, puxa, olha, aquele vasinho que estava lá na sala de estar, montado daquela maneira, nossa, faz sentido para mim, vou levar. Então, gente, loja de decoração ou móveis de decoração não é um lugar para colocar em poucos metros quadrados. Você precisa ter área, porque você precisa ambientar os seus espaços. Pensar em ordem cronológica expositiva, seja de uma área de estar caminhando para a área íntima, ou seja, do social para o íntimo, e depois você vem categorizando esses produtos. É muito comum a gente fazer a divisão desses espaços por divisórias ou por algo do tipo partagère. Se você não sabe o que é partagère também é uma maneira de você dividir os espaços, só que um outro formato, é como se fosse uma peça que você consegue ali limitar a transição de um espaço ou outro, né? Então você precisa ter esse senso de organização, precisa ter os espaços bem definidos para criar as ambientações. Se você não fizer isso, você não vai conseguir entregar a solução para o seu cliente, ele não vai conseguir visualizar como aplicar aquilo dentro de casa. E sabe uma coisa que eu falo para você? Tenha uma consultora, uma especialista em decoração dentro da sua loja. Não precisa ter, de repente, todos os dias da semana, mas de repente, 1 ou 2 vezes na semana. Traz essa pessoa, faça essa parceria. Você vai ver como esse serviço vai mudar a história da tua loja. Vai que vai dar certo. Queridos, esse foi o Cacá Responde de hoje, mas presta atenção aqui, ó. Tem mais perguntas para responder para vocês, porque vocês capricharam nas perguntas. Obrigada pela participação de todos. Vocês são muito queridos para mim, vocês sabem disso. Então, por isso, se liga lá nos meus stories, porque eu vou começar a responder agora as outras perguntas que eu recebi por lá também. Então corre, inscreva-se no nosso canal e fique ligado, porque se a sua pergunta não estiver nesse vídeo, é porque eu tô respondendo lá pelo nosso Instagram, tá certo? Queridores, veteranos da Cacá, compartilhe mais essa aula, compartilhe com pelo menos um contato da sua lista aí, mais uma aula da Cacá. E é claro que se você quiser fazer parte do nosso grupo especial de clientes, basta você clicar aqui abaixo no nosso link que vai dar direto num formulário, preencher esse formulário que logo Julinha entra em contato com você pra gente desenrolar um bate-papo aí, tá certo? Então, um beijo da Cacá pra todos e até a próxima aula. Pera.